Bem-vindos ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira. Algumas histórias começam com heróis. Outras começam com monstros. Mas às vezes, uma história começa com um segredo. Um segredo antigo demais para caber nos livros de história. Antigo demais para pertencer apenas às lendas. Durante milhares de anos, os deuses caminharam entre os homens. Eles governaram o céu, os mares, a guerra e o destino da humanidade. Mas os deuses desapareceram. Ou pelo menos, foi isso que acreditamos. Agora, no mundo moderno, algo está despertando novamente. Em uma pequena cidade esquecida entre montanhas, um garoto comum está prestes a descobrir que sua vida nunca foi realmente comum. Porque algumas tempestades não vêm apenas do céu. Algumas tempestades nascem dentro das pessoas. Você está ouvindo Olimpir, uma história sobre deuses antigos, segredos enterrados e um destino capaz de mudar o mundo. Se você gosta de fantasia moderna, mistério e histórias que fazem você querer ouvir só mais um capítulo, então já se inscreva no canal, siga o perfil e prepare-se, porque esta história está apenas começando. Capítulo 03, Vorkai. Era apenas o terceiro dia de aula, mas Logan tinha a sensação desconfortável de que semanas haviam passado desde a segunda-feira. Os corredores da Astra High School continuavam iguais, com o mesmo cheiro de piso encerado e pressa adolescente, os mesmos armários riscados e a mesma barulheira constante. Ainda assim, nada parecia ocupar o lugar certo. Era como voltar para casa e perceber que alguém moveu todos os móveis alguns centímetros durante a noite. Ele caminhava entre grupos de estudantes tentando repetir gestos automáticos. Ajustar a mochila no ombro, olhar o celular, desviar de gente correndo atrasado para a aula. Por fora, funcionava. Por dentro, cada passo exigia esforço. O mundo agora chegava até ele em excesso. Vozes atravessavam paredes, tênis raspando no piso soavam perto demais. O estalo de uma lata sendo aberta no pátio pareceu acontecer ao lado de sua cabeça. O pior não era ouvir demais. Era entender demais. Logan conseguia separar sons como se cada ruído tivesse um contorno próprio. Uma garota chorava baixinho no banheiro feminino do outro corredor. Dois garotos discutiam respostas de química no andar de cima. Alguém mascava chiclete com a boca aberta a uns 20 metros dali, e aquele pequeno som repetitivo o irritava no nível quase físico. Os cheiros também vinham em camadas. Café queimado escapando da sala dos professores. Desodorante doce demais de alguém que exagerou no vestiário. Papel úmido, tinta das paredes, perfume cítrico, poeira aquecida pelo sol entrando das janelas altas. O cérebro dele registrava tudo ao mesmo tempo, como se tivesse perdido a capacidade de ignorar o que antes era irrelevante. Isso é ridículo, murmurou para si mesmo, diminuindo o passo. Ninguém deveria sentir cheiro de marcador permanente a essa distância. Um garoto passando ao lado olhou estranho, achando que a fala era para ele. Logan ergueu a mão num pedido automático de desculpas e continuou andando. Já estava começando a falar sozinho com frequência. Não era um ótimo sinal. Talvez fosse o tipo de detalhe que médicos anotavam em prontuários antes de sugerir internação. Ele virou no corredor do prédio de ciências e então viu a primeira normalidade do dia. Para qualquer outra pessoa, era apenas um jovem do time de basquete mexendo no celular encostado perto de um bebedouro. Entretanto, para Logan, a imagem dele tremia nas bordas. Piscando algumas vezes ele pode ver através da imagem normal, como se tivesse tirado uma película. A pele do jovem tinha algo errada, era acinzentada de um aspecto decrépito, viscoso e crostoso, lembrando um cadáver em estado de decomposição na água. Os dedos eram longos demais e cobertas de feridas, que pareciam transpirar frio. O sorriso, embora pequeno, mostrava dentes finos e numerosos como se fossem milhares de filhotes afiados e sem padrão. Logan travou por meio segundo. Ninguém ao redor reagiu. Duas meninas passaram conversando e uma delas quase tropeçou por ficar olhando o jovem. Depois surrou o quanto ele era bonito para sua amiga. Virou o rosto duas vezes, mordiscando os lábios. Um professor surgiu carregando pastas e pediu licença ao garoto com total naturalidade. A coisa inclinou a cabeça educadamente e abriu espaço. Que porra! Sussurrou Logan, arregalando os olhos. Isso não está acontecendo. Que merda está acontecendo comigo? A criatura virou os olhos na direção dele. Foi só um segundo, mas houve reconhecimento ali. Não amizade, não curiosidade. Reconhecimento de predador quando nota algo fora do padrão no pasto. Logan sentiu a nuca gelar e seguiu andando antes que o medo pregasse no chão. Dobrou a esquina e entrou no banheiro masculino quase tropeçando. Empurrou a porta, apoiou as mãos na pia e encarou o reflexo. Os olhos azul acinzentados ainda o incomodavam. Não eram dele. Ou eram. E isso talvez fosse pior. Respira, murmurou para si,
sentindo a água gelada em seu rosto. Ele fechou os olhos e tentou organizar os pensamentos, mas outra coisa veio em vez disso. Uma dor súbita atrás da testa, funda e pulsante, como se alguém martelasse de dentro para fora. Logan segurou a borda da pia. Imagens sem contexto piscaram em sua mente. Céu aberto por tempestades. Colunas de pedra branca. Lanças erguidas e ensanguentadas. Rugidos que não era de qualquer criatura que ele conhecia. Sangue sobre mármore. Atrás de podia ver um enorme trono feito de ferro negro que emanava a sensação de comandar algo vasto e terrível. Logan arfou. Palavras vieram junto, mas não foram ouvidas, e sim lembradas. Ali ele soube. Eram as memórias de seu antigo eu. Eram memórias de Zeus. Logan abriu os olhos de repente. Vorkai? Murmurou ele, repetindo o nome com um gosto amargo na boca. A dor diminuiu aos poucos, deixando um eco quente atrás dos olhos. Logan levantou o rosto devagar para o espelho. Essas criaturas se chamam Vorkais. Ele disse, olhando para seu reflexo. Então vocês vivem no meio da gente. A simples ideia de ter tais criaturas vivendo entre os humanos fez seu estômago embrulhar. Eram lobos em peles de cordeiro, se alimentando e se divertindo. Eram predadores que estavam em escolas, hospitais, metros, mercados. Humanos normais não conseguiam percebê-los por inteiro. Os Vorkai deformavam a atenção ao redor deles. Não exatamente invisibilidade, mas algo pior. A mente humana desviava do que não conseguia aceitar. Substituía a anormalidade por normalidade. Preenchia lacunas com explicações banais. Se uma criatura arrastasse alguém corredor abaixo, muitos apenas viriam dois alunos brincando. Se abrisse a garganta de alguém na praça de alimentação, alguns perceberiam só uma discussão acalorada. Se devorasse alguém no estacionamento, talvez achassem que era um casal se beijando dentro de um carro. Logan sentiu náusea. Que merda! Ele jogou mais um pouco de água gelada no rosto. A porta do banheiro abriu com violência suficiente para fazê-lo girar o rosto. Era Lucas que entrou segurando 2 caixinhas de leite e um pacote de batatinha sabor cebola. Cara, eu te procurei em 3 prédios. Você some como um velho em shopping. A expressão brincalhona de Lucas sumiu quando notou a cara de Logan. Cara, você tá pior do que ontem. Comeu comida mexicana de novo? Obrigado pelo carinho, disse Logan, limpando o rosto. Lucas colocou as caixinhas e o salgadinho sobre a pia. Tô falando sério. Você tá muito pálido. Você dormiu? Mais ou menos. Isso significa que não. Isso significa que eu deitei por várias horas e me revirei na cama. Lucas assentiu. Justo. E mentalmente, escala de 1 a 10. 1 sendo normal, 10 sendo escuto vozes e quero morder pessoas. Logan quase riu, apesar do peso no peito. 7,5. Excelente. Melhor que ontem. Lucas abriu uma caixinha de leite e tomou um gole. Depois estreitou os olhos. O que houve agora? Logan hesitou. Sempre que dizia algo em voz alta, tudo ficava mais real. Sabe, eu comecei a ver coisas, tem coisas na escola. Lucas levantou uma sobrancelha, enquanto bebia o leite. Coisas tipo ratos gigantes? Porque isso eu já suspeitava. Vi um saindo da sala dos professores e tinha o tamanho de um poodle. Lucas, por favor, não brinca agora. É sério. O tom fez Lucas endireitar a postura. Tá. Foi mal. Que coisas. Logan olhou para a porta fechada, depois de volta para o amigo. Monstros. Tipo, monstros mesmo. Misturadas com as pessoas. Andando por aí como se fossem alunos. Lucas ficou em silêncio por 2 segundos. Quando você diz monstros, que comem humanos. Lucas engoliu a saliva com dificuldade ao ver que Logan não estava brincando. Seus olhos estavam sérios demais e seu corpo tremia levemente. Quantas? Eu vi uma. Mas pelas minhas, pelas memórias que surgiram acho que tem muito mais. Lucas esfregou o rosto devagar. Certo. Seguinte. 2 opções. Ou você enlouqueceu, ou o colégio está infestado de monstros canibais disfarçados. E eu odeio admitir, mas depois do que passamos nesses últimos dias, nenhuma dessas opções me parece impossível. Logan apoiou as costas na pia. Elas se chamam Vorkai. Que nomezinho péssimo. Eu não escolhi. Ainda assim, marketing fraco. Mesmo nervoso, Lucas falava mais rápido quando estava assustado. Logan já conhecia o mecanismo. As piadas eram uma armadura para ele. Você tá vendo essas coisas por você é? Lucas não conseguiu terminar a frase. Dizer aquilo em voz alta parecia loucura fantasiosa. Logan completou num sussurro irritado. Sim, aparentemente é por eu ser a reencarnação de Zeus. Lucas passou alguns segundos olhando para a parede,
processando tudo com a expressão de quem preferia estar preocupado com provas de álgebra. Cara, isso é um nível muito específico de problema. Eu sei. Você entende que semana passada nossa maior preocupação era o teste de basquete? Eu sei, Lucas. E agora você tá me dizendo que seres mitológicos virou uma espécie de praga urbana. Logan soltou o ar pelo nariz. Quando você fala assim, parece ainda mais absurdo. Por que absurdo? O silêncio caiu entre os dois. Do lado de fora, alguém corria atrasado e bateu em um armário. Risadas surgiram logo depois. A escola seguia viva, banal, normal. Isso talvez fosse a parte mais perturbadora. Lucas empurrou a segunda caixinha de leite para Logan. Toma, vai ajudar. Como leite ajudaria? Não faço a mínima ideia. Só queria fazer alguma coisa útil. Logan pegou a caixa e sorriu sem querer. Só você pra fazer eu rir em um momento desses. Eu sou foda, cara. E isso não é novidade. Ele encostou ao lado do amigo e falou mais baixo. Você acha que consegue enfrentar uma dessas coisas? Logan pensou no corpo do servo, em Pietro, no medo que sentiu só de ser notado por aquela criatura. Sinceramente? Não. Nem com raio saindo da mão? Eu nem sei se isso é possível, Lucas. Seria bom descobrir, e você sabe quem deve ter essas respostas. Logan encarou o próprio reflexo de novo. Pietro, murmurou ele. Isso aí, o emo maníaco de moto que se auto-intitulou o rei do submundo. Lucas percebeu a expressão de Logan mudar rapidamente, ficando séria de um jeito que ele nunca havia visto. Escuta, se essas criaturas realmente estão aqui, você precisa de informações e também de ajuda. Eu sei que é difícil, mas aquele maluco parece ser o único com respostas. Eu sei. E não vai fazer algo idiota, disse Lucas, bebendo um pouco de leite. Você sempre faz essa cara quando decide fazer alguma coisa idiota. Que cara? Essa aí de vou me sacrificar silenciosamente porque sou nobre e burro. Logan riu, breve. Não existe essa cara. Existe. E você faz muito ela. O sinal tocou, espalhando ainda mais movimento pelo corredor. Lucas pegou o salgadinho sobre a pia. Agora eu tenho aula de história. Meu sonho pessoal. Você vem? Logan olhou para a porta. Pensou na criatura perto do bebedouro. Pensou em centenas delas, talvez milhares, vivendo dentro do mundo comum como cupins em madeira boa. Daqui a pouco. Lucas não se moveu. Logan. O quê? Você não precisa resolver tudo hoje. A frase bateu mais fundo do que deveria. Logan desviou o olhar. Eu sei. Não sabe nada, mas sabe fingir bem. Lucas bateu no ombro dele e saiu. Sozinho outra vez, Logan esperou o corredor esvaziar. Depois deixou o banheiro e subiu as escadas até a ala menos usada do prédio. Havia uma janela grande no fim do corredor, de onde se via quase toda a cidade e a linha escura da floresta além dela. A Astra parecia pequena dali de cima. Casas quietas, ruas molhadas de garoa, fumaça fina saindo de chaminés. Gente indo trabalhar, crianças atravessando faixas, caminhões seguindo suas rotinas. Todos vivendo dentro de um cercado sem saber. Ele percebeu o movimento no pátio abaixo. A criatura do bebedouro estava entre um grupo de pessoas, rindo de algo que um garoto dizia. Parecia integrado, quase simpático. Uma garota tocou o braço dele enquanto conversava e seguiu andando sem notar nada de errado. Logan fechou a mão até os nós dos dedos doerem. Vocês ficam perto porque é fácil. Ele respirou fundo. De alguma forma, ele sabia que em seu estado atual, enfrentar um Vorkais seria correr para a morte. Logan mal entendia seu próprio corpo. Não controlava a força, sentidos ou qualquer poder digno de seu antigo eu. Ainda assim, ficar parado observando também parecia impossível. A criatura no pátio ergueu a cabeça devagar. Mesmo à distância, olhou direto para a janela onde ele estava e sorriu. Logan sentiu o sangue esfriar. Então o sinal para a próxima aula tocou, alunos cruzaram entre os dois, e quando o fluxo abriu de novo ela havia desaparecido. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, encarando o espaço vazio. Era confuso. Mais do que isso, era cansativo de um jeito que Logan nunca tinha sentido antes. Não era apenas medo ou ansiedade. Seu corpo inteiro parecia estar preso em estado de alerta permanente, como se alguma coisa invisível estivesse constantemente sussurrando perigo em seu ouvido. Desde que entrou na Astra High School naquela manhã, cada corredor parecia apertado demais, barulhento demais, vivo demais. O mundo inteiro tinha ganhado volume. Ele caminhava entre os alunos tentando manter a postura relaxada, mas já tinha esbarrado em 3 pessoas sem querer simplesmente porque sua atenção era puxada em direções diferentes ao mesmo tempo. O som de um tênis arrastando no piso vinha tão claro quanto alguém falando ao lado dele. Risadas ecoavam de salas fechadas.
O cheiro forte de café da cantina atravessava 2 corredores inteiros e grudava na garganta dele como fumaça. Quando finalmente chegou ao próprio armário, Logan soltou um longo suspiro pelo nariz e passou a mão pelos cabelos, tentando se recompor antes de abrir a porta metálica. Funcionou por exatamente 2 segundos. Assim que puxou o armário, calculou mal a força usada e a porta bateu violentamente contra o metal ao lado, produzindo um estrondo seco que ecoou pelo corredor inteiro. Algumas pessoas olharam imediatamente na direção dele. Logan congelou por meio segundo antes de fingir naturalidade, embora claramente não estivesse conseguindo enganar ninguém. Pegou um caderno qualquer, colocou de volta, mexeu na mochila sem motivo algum e tentou agir como alguém completamente normal. O problema era que normal parecia uma habilidade muito distante naquele momento. O coração dele ainda batia rápido demais desde o encontro com a criatura no pátio. Cara, disse Lucas, surgindo ao lado dele. Você percebe que está agindo exatamente como alguém que enterrou um corpo e voltou para o local do crime? Logan fechou os olhos devagar. Lucas estava encostado no armário ao lado com um pacote de salgadinhos preso debaixo do braço e uma expressão curiosa demais para o próprio bem. O rosto cansado e marcado parecia ainda pior do que no começo da manhã, como se ele tivesse perdido uma discussão séria contra o travesseiro. Mesmo assim, havia algo tranquilizador na presença dele. Lucas tinha aquele talento irritante de entrar em qualquer situação caótica como se estivesse chegando atrasado numa conversa engraçada. Eu tô tentando parecer normal, murmurou Logan, ainda mexendo nos cadernos. Juro. Lucas observou ele por alguns segundos. Então isso aqui é você tentando? Certo. Agora eu fiquei preocupado de verdade. Logan soltou o ar devagar e apoiou uma das mãos no armário aberto. O corredor inteiro parecia pulsar ao redor dele. Vozes atravessavam sua cabeça em camadas. Um garoto discutia futebol perto da escada. Alguém chorava baixinho em outro corredor. Uma professora falava rápido demais ao telefone dentro da sala dos professores. Ele conseguia ouvir tudo. Tudo ao mesmo tempo. Meu cérebro parece uma estação de rádio quebrada, disse Logan, esfregando os olhos. É como se eu estivesse ouvindo a escola inteira ao mesmo tempo. Lucas ergueu as sobrancelhas lentamente. Certo. Então vamos revisar porque eu sinto que perdi algum detalhe importante. Ele começou a contar nos dedos. Você foi atacado numa floresta por uma criatura assassina, descobriu que aparentemente é ligado a um deus grego antigo, começou a ter visões estranhas, ganhou sentidos sobre-humanos e agora tá surtando porque consegue ouvir até a respiração das pessoas. Ele fez uma pausa teatral antes de completar. Honestamente? Segunda-feira mais comum da história da Astra High. Logan não conseguiu evitar uma risada curta pelo nariz, mas ela morreu rápido. Fala baixo. Eu estou falando baixo. Lucas. Tá bom. Ele se aproximou um pouco mais, diminuindo o tom. Mas você também não ajuda. Sua cara parece a de alguém que acabou de descobrir que o governo controla os pombos. Logan encostou a testa no metal frio do armário por um instante. O pior era que parte dele gostaria muito que fosse só paranoia. Seria mais fácil aceitar que estava enlouquecendo do que admitir que monstros realmente existiam andando pelos corredores da escola usando rostos humanos. O sorriso da criatura perto do bebedouro ainda queimava na memória dele. Lucas, eu consigo ouvir os batimentos cardíacos das pessoas. O amigo piscou 2 vezes. Tipo, ouvir? Sim. Não tipo metáfora emocional profunda. Mas ouvir de verdade? Ouvir de verdade. Lucas ficou em silêncio durante alguns segundos. O humor automático dele vacilou um pouco. Logan percebeu quando o olhar do amigo mudou da ironia habitual para uma preocupação genuína, mesmo que ele tentasse esconder isso atrás da postura relaxada. Certo. Isso é assustador pra caralho. Eu sei. Não, Logan, sério. Lucas descruzou os braços. Isso passa muito da linha do estranho. Isso já entrou no território Vamos Acabar Mortos num documentário da Netflix. Logan soltou um suspiro cansado e fechou o armário devagar dessa vez. Eu não consigo desligar. Esse é o problema. Eu escuto tudo. Gente conversando, gente respirando, passos. Eu consigo até perceber quando alguém tá nervoso pelo jeito que o coração acelera. Lucas ficou olhando para ele por um instante antes de apontar discretamente para um casal perto do fim do corredor. Tá. A menina ali. O quê? O coração dela tá acelerado? Logan franziu a testa automaticamente. Irritado. Lucas, sério? Eu tô tentando entender as regras do seu novo pacote premium sobrenatural. Mesmo contra a vontade, Logan focou por um segundo. O som veio imediatamente. Rápido. Descompassado. Ele desviou o olhar logo depois. Tá. Parece que ela realmente gosta do cara. Lucas arregalou os olhos. Meu Deus.
Você virou um detector humano de problemas emocionais. Isso não é legal. Discordo completamente. Isso é muito legal. Logan encarou ele. Tem monstros infiltrados na escola. Sim, isso continua sendo a pior parte. Lucas ficou mais sério aos poucos. O barulho do corredor aumentava conforme os alunos trocavam de sala, mas os dois pareciam isolados no meio daquele movimento constante. Logan percebeu que Lucas fazia aquilo sem nem notar. Quando entendia que algo realmente importava, a brincadeira diminuía naturalmente. Não desaparecia totalmente, porque aquilo fazia parte dele, mas mudava de ritmo. Você viu mais algum? Perguntou Lucas, agora mais baixo. Logan hesitou antes de responder. Talvez. Talvez não é uma palavra que me tranquiliza. Eu não sei explicar direito. Às vezes parece normal, e aí muda. Como se eu enxergasse alguma coisa por trás de uma cortina extremamente fina. Lucas passou a língua pelos lábios, inquieto. E ninguém mais percebe, pelo que eu notei. Não. Nem um pouco. Não. Aquilo fez Lucas olhar ao redor do corredor por alguns segundos. Estudantes riam, discutiam provas, mexiam nos celulares, reclamavam das aulas. A vida seguia normalmente enquanto criaturas capazes de matar pessoas talvez caminhassem entre eles sem dificuldade alguma. Isso é horrível, murmurou ele. Não tô afim de virar lanchinho de monstro. Logan concordou em silêncio. Por um instante, os dois apenas ficaram ali ouvindo o movimento da escola. Logan observou Lucas mexer distraidamente no pacote de salgadinhos enquanto pensava. Ele conhecia aquele gesto. O amigo fazia isso sempre que estava nervoso demais para ficar parado. Lucas falava muito quando estava assustado, fazia piadas quando sentia medo e mudava de assunto quando alguma coisa realmente o atingia. Mas ele nunca ia embora. E aquilo importava mais do que Logan conseguia colocar em palavras. Tá, então deixa eu fazer a pergunta mais importante agora. Disse Lucas de repente. Você consegue ler pensamentos? Porque se conseguir, eu preciso urgentemente parar de pensar em hambúrguer durante a aula de química ou na professora de história tomando sorvete em cima de mim. Não? E o que? Esquece a última parte. E ainda bem, minha mente é um lugar horrível. Isso eu já sabia. Lucas apontou para ele com indignação fingida. Aí. Isso foi ofensivo. Você está ficando arrogante por causa dos poderes de semideus. Logan soltou uma pequena risada verdadeira dessa vez. Breve, mas real. Lucas percebeu imediatamente. Ok, ótimo. Você riu. Isso significa que ainda não virou um monstro sombrio obcecado por vingança. Acho que não. Bom sinal. Geralmente quando personagens começam a olhar pro vazio e falar pouco, as coisas dão errado muito rápido. O sorriso de Logan enfraqueceu aos poucos. Ele olhou para o chão por um instante antes de falar novamente. Eu tô com medo, cara. Lucas ficou quieto. A sinceridade na voz dele mudou completamente o clima da conversa. Logan quase nunca dizia aquilo em voz alta. Não daquele jeito. Não sem esconder atrás de alguma desculpa. Eu sei. Respondeu Lucas depois de alguns segundos. Eu também tô. Não é só pelas criaturas. É, tudo. Parece que minha vida inteira virou outra coisa em 2 dias e eu nem consigo entender o que está acontecendo comigo. Lucas assentiu devagar. Você não precisa entender tudo agora. Preciso sim. Porque se eu não entender, alguém pode morrer. A resposta saiu rápido demais. Instintiva. Lucas observou ele em silêncio. Aquilo era tão Logan que chegava a irritar. Mesmo assustado, mesmo perdido, a primeira preocupação dele continuava sendo os outros. Lucas já tinha visto aquilo antes dezenas de vezes em situações pequenas, defendendo alguém numa briga idiota, ajudando desconhecidos, tentando resolver problemas que nem eram dele. Só que agora o problema envolvia monstros assassinos e deuses antigos. O que sinceramente parecia um péssimo aumento de dificuldade. Escuta. Lucas falou mais baixo. Você não é obrigado a carregar tudo sozinho só porque aconteceu com você. Logan abriu a boca para responder, mas hesitou. Porque parte dele já estava fazendo exatamente aquilo. Ele sentia. Desde o momento em que acordou naquela floresta, alguma coisa dentro dele parecia empurrá-lo constantemente para frente, como se dissesse que aquilo agora era responsabilidade dele. Como se fosse dever dele proteger pessoas que nem sabiam do perigo ao redor. E honestamente, aquilo assustava mais do que os monstros. Lucas encostou no armário ao lado novamente e soltou um suspiro. Além disso, se você enlouquecer completamente, quem vai me ajudar nas provas de matemática? Você cola de mim. Exatamente. Nossa amizade é sustentada por interesses acadêmicos. Logan balançou a cabeça devagar, mas o pequeno sorriso voltou por um segundo. O sinal tocou ao longe, espalhando ecos metálicos pelo corredor.
Alguns alunos começaram a correr imediatamente para as salas enquanto professores surgiam das portas tentando organizar o caos habitual da troca de períodos. Lucas pegou o salgadinho novamente e colocou debaixo do braço. Tá. Aula de Química. O que significa 40 minutos ouvindo um homem deprimido falar sobre revoluções agrícolas. Logan assentiu distraidamente. Lucas começou a andar, mas parou depois de 2 passos e olhou para trás. Ei! O quê? Você sabe que eu tô nessa com você, né? Logan sustentou o olhar dele por alguns segundos. Havia sinceridade ali, daquele tipo raro entre adolescentes que normalmente escondia o medo atrás de sarcasmo ou indiferença. Lucas fazia piada sobre tudo, transformava qualquer tragédia potencial em comentário idiota. Mas Logan sabia reconhecer quando o amigo falava sério. E naquele momento ele estava falando. Antes que conseguisse responder qualquer coisa, porém, algo diferente atravessou sua atenção. Não foi um som específico no começo. Nem uma voz. Nem um cheiro. Foi uma sensação estranha no próprio corpo, quase como se o ar tivesse mudado de densidade de repente. Logan virou lentamente o rosto na direção das grandes janelas do corredor antes mesmo de entender o motivo. Seu coração acelerou sem autorização. Alguma coisa estava chegando. Ele simplesmente sabia. Então veio o som do motor. O ronco grave atravessou o estacionamento com uma suavidade elegante que não combinava nem um pouco com Astra. Não era o barulho agressivo de carros esportivos dirigidos por gente tentando chamar atenção. Era refinado, controlado, quase silencioso. Mesmo assim dominou completamente o ambiente. Alguns alunos perto das janelas olharam automaticamente para fora antes mesmo de entender o que estavam ouvindo. Lucas franziu a testa imediatamente. Espera, não. Não pode ser. Ele deu 2 passos rápidos até a janela, praticamente colando o rosto no vidro. Logan acompanhou o movimento mais devagar, ainda tentando entender por que aquele simples som parecia reverberar dentro dele de um jeito estranho. O estacionamento inteiro parecia desacelerar conforme o carro azul claro atravessava lentamente os espaços entre os veículos da escola. Lucas soltou um assobio baixo. Por onde? Isso é um Porsche 911 Turbo. O carro deslizou pelo estacionamento com uma presença quase absurda para uma cidade como Astra. As caminhonetes velhas, os sedãs herdados dos pais e os carros baratos dos professores pareciam ainda mais cansados perto dele. Não havia música alta, nem aceleração exagerada, nem tentativa de impressionar ninguém. E talvez justamente por isso chamasse tanta atenção. Quem traz um carro desses para a escola? Murmurou Lucas, sem desgrudar os olhos da janela. Isso aí custa mais que metade das casas dessa cidade. Logan quase não ouviu. Seu foco estava em outra coisa. O cheiro chegou antes mesmo da porta abrir. Era leve. Quase impossível de notar para qualquer pessoa normal. Mas para ele veio como uma descarga elétrica silenciosa atravessando seu corpo inteiro. Não era apenas perfume. Tinha algo diferente misturado ali. Algo vivo, quente, familiar de um jeito que não fazia sentido. O coração dele disparou imediatamente. Então a porta do carro se abriu. Ela saiu devagar, ajustando jaqueta escura nos ombros enquanto observava o estacionamento ao redor com atenção discreta. Jeans desbotado, botas pretas e uma jaqueta de couro estilo aviador que claramente não tinha sido comprada em nenhuma loja barata da região. O cabelo escuro caía pelos ombros de forma natural, bagunçado pelo vento frio da manhã. Mas não era apenas aparência. Era presença. Logan sentiu aquilo imediatamente. O ambiente parecia diferente ao redor dela, como se tudo tivesse mudado de ritmo sem que ninguém percebesse. Não era algo sobrenatural. O jeito como ela andava, como observava o lugar antes de começar a caminhar, como parecia confortável mesmo estando claramente em território desconhecido. Ela parecia real. E naquele momento Logan percebeu o quanto tudo ao redor dele vinha parecendo artificial desde a floresta. Aquela jaqueta é italiana, comentou uma garota perto da janela. Como você sabe disso? Eu sigo umas contas de moda. Você mora numa cidade onde o evento social do mês é feira de maçã. Isso não me impede de ter cultura. Lucas soltou uma risada curta ao ouvir aquilo, mas Logan continuou imóvel olhando para o estacionamento. A garota fechou a porta do Porsche e começou a caminhar na direção da escola com calma, segurando uma pequena pasta contra o corpo. Conforme ela se aproximava, o cheiro ficava mais forte. E junto dele vinha aquela sensação estranha apertando seu peito. Logan. Lucas estalou os dedos perto do rosto dele. Nenhuma reação. Terra chamando o astronauta emocionalmente comprometido. Logan piscou devagar, como se estivesse saindo de um transe. O quê? Lucas acompanhou o olhar dele até a garota atravessando o estacionamento. Então voltou lentamente os olhos para o amigo. Entendi. Não, não começa. Eu não falei nada.
Você fez a cara. Porque você está olhando para ela como se tivesse acabado de descobrir o significado da vida. Logan desviou os olhos por meio segundo. Eu não tô encarando. Lucas ficou em silêncio. Cara, você nem piscou nos últimos 10 segundos. Logan ignorou o comentário, mas o próprio corpo estava começando a irritá-lo. O coração batia rápido demais. A respiração parecia presa. E o pior era que não vinha só nervosismo junto daquilo. Havia curiosidade. Uma sensação estranha de proximidade que ele não conseguia explicar racionalmente. Ela começou a subir os degraus da entrada principal. Alguns alunos diminuíram discretamente o passo para olhar. 2 garotos do time de futebol imediatamente tentaram ajeitar postura e cabelo ao mesmo tempo. Uma professora observou o carro no estacionamento por tempo demais antes de perceber que ainda estava segurando uma pilha inteira de provas. Lucas cruzou os braços. Isso vai soar ofensivo, mas eu acho que metade da escola acabou de se apaixonar. Lucas. Não, sério. Olha aquilo. Logan olhou. E então aconteceu. A garota virou ligeiramente o rosto na direção das janelas do corredor. Talvez tenha sido coincidência. Talvez ela apenas estivesse observando o prédio. Talvez tivesse percebido o grupo olhando para fora. Mas por um segundo os olhos dela encontraram os dele através do vidro. O mundo pareceu desacelerar. Logan sentiu algo apertar dentro do peito de um jeito tão repentino que quase perdeu o ar. Não era só atração. Era pior porque parecia importante. Os olhos dela permaneceram nele por um instante maior do que o normal, analisando discretamente, como se também estivesse tentando entender alguma coisa. Ela inclinou levemente a cabeça. Então sorriu. Não foi um sorriso grande, nem provocador, nem daqueles ensaiados que algumas pessoas usam automaticamente. Foi pequeno, gentil. Um gesto simples e educado que mesmo assim acertou Logan como um soco direto no estômago. Antes que ele conseguisse reagir, ela voltou a caminhar e desapareceu pela entrada da escola. Lucas olhou lentamente para o amigo. Nossa Senhora! Logan piscou algumas vezes. O quê? Acho que eu acabei de testemunhar você esquecendo o próprio nome. Cala a boca. Você literalmente parou de respirar. Logan passou a mão pelo rosto tentando recuperar algum controle mental enquanto voltava a olhar para o corredor. O cheiro dela ainda estava no ar. Fraco agora, mas presente. E aquilo só tornava tudo mais estranho. Não é só isso. Murmurou ele. Lucas arqueou uma sobrancelha imediatamente. E, pronto. Lá vem. Eu senti ela antes de ver. Silêncio. Como assim? Logan hesitou por um instante, já arrependido de ter começado a frase. Pelo cheiro. Lucas ficou encarando ele durante alguns segundos completos sem responder absolutamente nada. Certo. Disse por fim. Isso foi provavelmente uma das frases mais estranhas que já saíram da sua boca. Não daquele jeito. Existe algum jeito bom de dizer eu senti uma garota pelo cheiro? Você entendeu o que eu quis dizer. Infelizmente entendi. Mesmo brincando, Lucas diminuiu o tom ao perceber que Logan estava realmente confuso. Aquilo não parecia entusiasmo adolescente comum. Havia alguma coisa genuinamente estranha acontecendo ali. O problema era que, considerando a semana deles, estranho já tinha virado praticamente rotina. Tá, então o que exatamente você sentiu? Perguntou Lucas mais baixo. Logan demorou alguns segundos para responder. Eu não sei explicar. Era como quando alguma coisa muda no ambiente e você percebe antes de entender por quê. Lucas observou ele em silêncio. Isso parece importante. E eu sei. O corredor começou a encher novamente conforme alguns alunos trocavam de sala atrasados. Professores surgiam das portas reclamando de barulho, mochilas batiam contra armários e conversas atravessavam o ambiente inteiro. Mesmo assim Logan continuava atento ao lugar onde ela havia desaparecido segundos antes. Então ele ouviu passos leves se aproximando pelo corredor lateral. Virou o rosto imediatamente. Ela reapareceu segurando alguns papéis e olhando discretamente para os números das salas, claramente tentando se localizar dentro da escola. O coração de Logan acelerou outra vez no mesmo instante. Ele conseguia ouvir a respiração dela agora. Calma, mas um pouco mais rápida do que o normal. Nervosismo controlado. Lucas acompanhou o olhar dele e abriu um sorriso quase ofensivamente animado. Não, nem ferrando. O quê? Vai lá. Logan virou na direção dele como se aquilo fosse absurdo. Não. Logan. Eu não vou simplesmente chegar nela do nada. Isso se chama conversar com outro ser humano. A maioria das pessoas aprende cedo. Logan continuou imóvel. Lucas soltou um suspiro dramático. Meu Deus, você é literalmente a reencarnação de um deus, mas fica aterrorizado perto de uma garota bonita. Não é isso. Então o que é? Logan abriu a boca para responder,
mas não conseguiu organizar os pensamentos rápido o suficiente. Porque honestamente ele também não sabia. Só sabia que alguma coisa dentro dele dizia para não deixar aquele momento passar. Ela olhou novamente para os números das salas. Logan respirou fundo. Tá, eu vou. Lucas imediatamente abriu um sorriso satisfeito. Isso. Vai. Orgulho da família. Para de falar como um pai divorciado. Sem pressão, mas se você estragar isso eu vou rir de você por uns 15 anos. Logan ignorou o comentário e começou a caminhar pelo corredor tentando parecer casual. O problema era que ele tinha consciência demais do próprio corpo naquele momento. Conseguia sentir o coração acelerado, a tensão nos ombros e até o jeito estranho como sua respiração mudava quando chegava mais perto dela. Ela estava olhando para a placa errada quando ele parou a poucos passos. Você tá procurando a sala 204? Ela levantou os olhos imediatamente, surpresa pela aproximação. De perto, os olhos dela eram ainda mais marcantes do que pareciam à distância. Havia curiosidade neles, mas também atenção constante, como alguém acostumado a observar tudo ao redor antes de relaxar completamente. Estou, respondeu ela. Tá tão óbvio assim? Logan apontou discretamente para os papéis em sua mão. Você está segurando o mapa da escola de cabeça para baixo. Ela olhou para os próprios papéis e soltou uma risada baixa antes de balançar a cabeça. Certo. Isso é meio humilhante. Relaxa. Essa escola parece um labirinto até para quem já estuda aqui. Ótimo. Então minhas chances de sobrevivência são pequenas. O tom dela era leve, mas natural. Sem esforço. Logan percebeu isso imediatamente. Conversar com ela parecia estranhamente fácil apesar do nervosismo esmagando seu cérebro inteiro naquele momento. A 204 fica no fim do corredor, depois da escada à esquerda. Ela acompanhou a direção apontada por ele antes de voltar os olhos lentamente. Obrigada. Agame. Logan. Logan. Repetiu ela, como se testasse o nome. Eu sou Alice. Ela estendeu a mão. Logan apertou sem pensar demais, mas no instante em que os dedos tocaram os dela, o cheiro voltou mais forte. Não perfume. Não exatamente. Aquela mesma sensação elétrica atravessou seu corpo por um segundo rápido demais para entender. Alice pareceu notar algo estranho na expressão dele também, porque franziu levemente a sobrancelha. Você tá bem? Logan piscou imediatamente. Tô. Sim. Só. Distraído. Ela sustentou o olhar dele por um instante antes de sorrir outra vez, agora de forma um pouco mais sincera. Prazer em conhecer você, Logan. Prazer. O silêncio entre os dois não foi desconfortável, só inesperadamente intenso. Como se ambos estivessem tentando entender porque aquela conversa simples parecia carregar alguma coisa maior escondida por baixo. Alice soltou devagar a mão dele enquanto ajustava a pasta contra o corpo novamente. Então, obrigada por salvar uma novata de entrar acidentalmente numa aula de química avançada. Ainda dá tempo de fugir da cidade. Ela riu baixo. Vou considerar essa opção. Do outro lado do corredor, Lucas observava a cena inteira com os braços cruzados e a expressão satisfeita de alguém assistindo exatamente o tipo de caos que adorava presenciar. E enquanto olhava para Logan tentando desesperadamente agir como uma pessoa normal, ele teve absoluta certeza de uma coisa. A vida do melhor amigo acabou de ficar muito mais complicada. E assim termina mais um capítulo de Olimpir. Mas esta história está apenas começando. Segredos ainda estão escondidos nas sombras de Astra. Antigos poderes ainda estão adormecidos. E forças que o mundo acreditava ter desaparecido, estão começando a despertar novamente. Nos próximos capítulos, novas verdades virão à tona. Amizades serão testadas. Destinos serão revelados. E a tempestade que se aproxima pode mudar tudo. Se você quer continuar acompanhando essa jornada, não esqueça de seguir o canal, curtir o vídeo e compartilhar a história com alguém que também ama fantasia e mitologia. Isso ajuda esta história a alcançar mais pessoas e permite que novos capítulos continuem sendo narrados. E lembre-se, algumas histórias são apenas lendas. Mas outras estão apenas esperando alguém para contá-las. Nos vemos no próximo capítulo.